Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, ao vivo com a sua participação. Se liga que o tema de hoje é de utilidade pública. Bom, se liga aí. O álcool e o cigarro já chegaram a ser modernos e também estarem na moda, mas também com o aumento das mortes e o avanço da ciência, a preocupação com a saúde e esses vícios, muitas vezes, que tomam conta aí de tudo e parecem ser chiques, já são tratados como problema de saúde. Aproveita, recebo também ele que é médico, ativista e também pneumologista, se não estiver errado, e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista, doutor Alexandre Milagres. Casa é sua. Seja bem-vindo de volta ao Antenados. Felipe, a gente é que agradece, esse tema é muito importante, é um tema super atual e a gente tenta não só conscientizar o fumante a parar de fumar, mas também, sobretudo, a garotada a não começar. Legal, recebo... A gente está falando de substâncias químicas que não necessariamente foram projetadas para serem usadas por seres humanos, né? Quer dizer, o ser humano tem uma capacidade extraordinária de ser inventivo, de descobrir, de pesquisar, enfim. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano corre atrás de alguma coisa que amenize o seu tempo de permanência aqui nesse planeta, né? Eu acho que isso tem sido estudado por filósofos, por diversas categorias profissionais, por sociólogos, por antropólogos, por psicólogos, pelos médicos em geral. Ou seja, por que o ser humano precisa buscar alguma coisa que o tire momentaneamente da sua realidade, né? Então, a gente sabe que existem substâncias psicoativas, já foram detectadas desde que se tem notícia da presença do ser humano na Terra, praticamente. O cigarro e o tabagismo, o cigarro e o álcool são mais duas dessas substâncias que o ser humano lança mão. E ao lançar mão, a gente tem duas questões ligadas a isso. Uma delas é que o ser humano ele gosta de repetir aquilo que para ele foi bom, né? Ele tem essa tendência e ele se sente recompensado ao usar uma determinada coisa que supostamente lhe fez bem. E aí ele começa a tentar repetir essa atitude. Então nós somos condicionados, a gente tem hábitos por coisas que não são substâncias químicas. Por exemplo, eu gosto de ler jornal todo dia de manhã. No dia que eu não leio jornal, aquilo me faz mal. Eu me sinto como se eu tivesse deixado de fazer alguma coisa, aquilo fica alguma coisa pendente. Eu gosto de ir para o hospital ouvindo rádio. Criatura de hábito, né? Quando eu esqueço o rádio em casa e saio sem o rádio, à frente do rádio, eu vou para o hospital me sentindo esquisito. Pô, não estou ouvindo as notícias que eu estou acostumado a ouvir. Isso tudo são substâncias que não têm droga envolvida, né? Não tem substância química externa, aquelas que nós mesmos produzimos no nosso cérebro. Agora, quando a gente bota a substância, aí a coisa começa a pegar, né? E o álcool e a nicotina do tabaco são duas dessas substâncias que fazem com que a gente sinta alguma coisa prazerosa. A gente que trabalha com droga, a gente nunca diz que usar álcool e usar o tabaco não seja prazeroso. A gente reconhece, a gente tem que assumir isso, porque senão quem estiver nos ouvindo vai dizer, esse cara é mó caô, entendeu? Esse cara não entende nada do que ele está dizendo, ele nunca experimentou, por isso que ele não sabe como é bom. A gente sabe que é bom. Agora, a gente tem que trabalhar as consequências disso, né? Por que a gente tem que fazer opções na vida, muitas vezes, por uma coisa que supostamente pode ser boa? Por que a gente tem que fazer opção? E existe uma outra questão em relação a substâncias lícitas, no caso do tabagismo e o álcool. O fato de elas serem lícitas permitem que elas circulem com mais facilidade no nosso meio. Ou que não sejam encaradas como drogas, com esse poder de vício todo, né? Exatamente. Quando a gente vê o pai da gente ou a mãe da gente consumindo aquela substância, o tio, o avô, o pai, o professor, o irmão mais velho, os ídolos, os ícones todos daquela cultura, daquele momento, consumindo aquilo abertamente, como é feito hoje, tanto quanto o álcool quanto o tabaco, fica na cabeça da criança uma questão muito... Mas isso não pode ser droga, ou se é droga, não pode ser ruim. Se fosse ruim, as pessoas não fariam isso. E a outra questão que envolve a droga lícita também é que a gente tem uma quantidade muito grande de seres humanos envolvidos nesse processo. Eu digo seres humanos porque são seres que são da mesma espécie daqueles que eles estão prejudicando, né? Então você vê um produtor de tabaco, um comerciante de tabaco, mas sobretudo quem é o dono do sistema tabagismo, ele tem plena noção de que ele está fazendo mal para a espécie. E mesmo assim ele continua fazendo mal para a espécie, né? Tá comentário? O depoimento do João bate um pouco com
com esse nosso espectador, né, que eu acho que ele tem toda a razão no que ele está colocando. O depoimento do João me chamou a atenção em dois aspectos, que é bom, eu gostaria mesmo que ficasse frisado. O primeiro deles é a gente perceber a satisfação do João em estar as suas 24 horas sem usar a bebida alcoólica, né? Quer dizer, a gente que acompanha o dependente quando ele está controlando a dependência, é a satisfação que ele sente nisso, a conquista, a vitória, é uma característica de quem consegue vencer aquela droga, né? E a outra coisa que ele mencionou foi como é que ele começou, né? Começou com a influência, basicamente, da sociedade que você chamou e do cinema, né? Na verdade, quer dizer, um dos problemas para a gente lidar com esse tipo de drogas, chamadas drogas ilícitas, é que elas têm interesses, têm interessados econômicos, financeiros, muito importantes, né? Muito importantes mesmo, poderosíssimos sob certos aspectos. Então, de repente, o que foi feito naquela geração do João, o João é um pouco mais velho que eu, me parece, mas essa geração, a principal mídia era o cinema. Então, foi só por isso que foi usado o cinema. Hoje em dia, a gente tem uma série de mídias e todas elas são usadas pela indústria do tabaco, por exemplo, e pela indústria da bebida. O Brasil, nesse sentido, é um país avançado. O nosso movimento, não só social, mas o movimento governamental também avançou bastante nesse sentido, no controle da mídia. Então, nós temos já desde o início do milênio, né, desde 2001, que a gente não tem mais anúncio, a não ser em pontos de venda, anúncio de tabaco. Por outro lado, a divulgação pela mídia as mais variadas sobre a bebida é uma coisa espantosa. Hoje eu estava no metrô, saindo da cidade e vindo para cá, e no metrô eu fiquei sentado em frente a um cartaz de uma cerveja, dentro do carro do metrô, um cartaz bastante grande, um cartaz assim que ocupava, por exemplo, o espaço de 3 bancos. Eu fui ver meu time está na 2ª divisão, eu fui ver o Vasco terça-feira. No campo, à margem do campo, tinha uma cerveja anunciada. A gente chegou em casa para ver os melhores momentos, o canal que estava passando os melhores momentos tinha outra cerveja sendo anunciada. A gente tem, por exemplo, os ícones da nossa cultura popular, como Ivete Sangalo, como Zeca Pagodinho, que não se furtam de anunciar cerveja. Quer dizer, a gente sabe que eles não precisam desse recurso financeiro, porque a carreira deles está bem administrada. O que falta é que eles não sentem-se constrangidos em anunciar cerveja, porque nós, da sociedade civil, ainda não conseguimos demonstrar para eles que isso é uma atitude equivocada, uma atitude inadequada. Então, por exemplo, uma das companhias de cerveja mais conhecidas no Brasil elegeu, não à toa, a Juliana Paz como uma ícone da sua cerveja, dando lá um nome que faz alusão à questão sexual também, né? Você nem precisa dizer qual é a cerveja e nem como é que era o filme. Nisso entrava o Bussunda, o falecido Bussunda. Quer dizer, todas essas pessoas assumem esse papel de vendedores de bebida alcoólica sem constrangimento. E eu acho que esse seu programa é exemplar no sentido de acordar a gente, acordar as pessoas da sociedade civil, que percebam que isso tem que ter um basta, que as pessoas não podem livremente anunciar um produto que gera dependência. Qual é o problema de gerar dependência? O problema é que a gente não sabe, não existe ainda um determinado exame, eu acho que daqui a pouco até vai existir, em que você vai poder dosar, pegar o sangue da pessoa, uma célula da pessoa e dizer, essa pessoa tem uma possibilidade grande de tornar-se um dependente de álcool ou de tabaco. Então essa pessoa não deveria jamais iniciar. O que tem acontecido? Milhões de pessoas começam a beber e a fumar, e desses milhões, um percentual grande fica dependente desse produto para o resto de suas vidas, muitas vezes morrendo por isso, né? No Brasil, por exemplo, em relação ao tabaco, morrem 550 pessoas por dia. Por dia, 550 pessoas. É como se fossem 2 aviões lotados a cada dia.